Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao MetaCast. Aqui estou eu de novo fazendo o papel do Vitor, porque como eu já falei antes, Vitor não está no Brasil. Vitor resolveu dar uma passadinha na China para poder fazer uma palestra lá. Cara, gente foda, gente rica, né? Ô Cabide, tu já foi chamado para fazer coisa na China alguma vez? Não. Mas nem eu, né? Gente rica é foda, né? Mas enfim, então o Vitor não tá aqui, eu tenho que fazer o papel dele, então vocês vão ter que sei lá, talvez me perdoar pelos erros aqui, pelo nervosismo, mas vamos que vamos. Antes de qualquer coisa, já agradecer a CoinLivre mais uma vez pelo apoio, suporte, patrocínio. Nosso patrocinador master, não é porque eu trabalho lá não, tá? É porque o projeto é muito foda e os caras são muito foda. O Fábio, porra, mano, cadê o Fábio? Vou chamar o Fábio pra dar um oi pra vocês aí também. Mas enfim, voltando aqui, mais uma vez vou ter que carregar sozinho, estou nervoso, mas... essa vez, pelo menos, é um pouquinho mais tranquilo. Por quê? Porque eu trouxe algumas pessoas aqui que eu já falo talvez desde o programa... Não, talvez não. Desde o programa 1. Desde a Elo. Que eu já falo de vocês. Falo que eu tenho 3 pessoas, basicamente, que trazem gente pra cá. As pessoas que eu conheço nos eventos. A Elo. E vocês. Então, gente, eu vou passar pra lá de lá, mas é o seguinte. Lembra que eu falei algumas vezes da Virei Notícia? Esses PR maravilhosos, que são extremamente inteligentes, foda pra caramba, que eu admiro e ajuda a gente pra caramba, finalmente trouxe eles. Só que esse vai ser um programa um pouquinho diferente. Por quê? Porque independentemente de blockchain, qualquer coisa, eles sabem muito podre meu. Então, assim, eu estou tentando me manter sóbrio, mas não vai dar. Eu tô tomando cerveja aqui, inclusive, patrocina nós, marca que sabe de quem que eu tô falando, porque não vai dar pra ficar sóbrio nessa. Eles realmente sabem muita merda. Então eu vou passar pra... vamos lá. Luiz... Maurício, muito bem-vindos. Obrigado. Eu vou passar a palavra de vocês. É que eu fiquei até para perguntar para vocês, né? O que eu posso falar que vocês são donos, não são donos? Porque tem notícias aí que eu espero que vocês compartilhem. Mas a princípio, Luiz e Maurício do Virei Notícia, os caras foda pra caramba, mais de 20 anos de mercado. Tudo que vocês podem imaginar de mídia, esses caras já fizeram. Tudo que vocês podem imaginar. Sei lá, eu não sei se eu tô exagerando aqui, mas assim, de CNN a Neymar, tudo que você imaginar já aconteceu aqui. Então, vou passar pro lado de lá, vamos começar com essa brincadeira. Muito bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer realmente estar aqui. Finalmente, né? Finalmente, mas rolou, isso que é importante. Vamos lá, vamos trocar ideia, vamos bater papo, vamos falar do mercado de comunicação, da importância da comunicação para esse mercado tão forte, de difundir tudo isso. Então, e os dois crias de home office, né? Porque depois da pandemia, os dois trabalham só de casa, para tirar os dois de casa é um inferno, né? A gente já nasceu focado no trabalho de home office, falando de mídia, de PR, enfim... Não, vocês virem notícia. Isso, porque eu imagino que na época, antes, a agência era uma loucura. Hoje tem um nome bonito para isso. Eu descobri em um dos eventos. Vocês são descentralizados. Entendi. Entendi, é descentralizado. É descentralizado, então somos descentralizados. A agência já nasceu home office. Tanto eu quanto o Maurício, com mais de 20 anos de experiência no mercado, a gente já entendia que muitas coisas poderiam ser feitas dentro de casa, mas não no mau sentido, no sentido de ser feito em casa vai ser pior. Não, melhor, com mais atenção, com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida, sem precisar pegar um trânsito, Claro, estamos aqui hoje, viemos aqui. Nem tudo... Por um milagre, né? Por um milagre. Só você, aliás, o Giorgio é o melhor PR nosso que a gente... O Giorgio é o nosso melhor PR. Não, eu tenho um amigo meu que fala que basicamente o que aconteceu pós-pandemia foi a institucionalização do cafezinho. Eu falei, como assim? Falei, bom, antes a gente ia pro trabalho, tomava um cafezinho, outro cafezinho, às vezes para acordar, às vezes porque era algo social. Sim. Passou-se um tempo, você começa toda reunião, agora tem cafezinho, 2 cafezinhos. Você toma um cafezinho o dia inteiro para tentar acordar. Aí as pessoas falaram, pra que você precisa de um escritório? Em casa tem cafezinho à vontade, não é mesmo? Então foi isso. Agora, petiscar o dia inteiro e tomar cafezinho é uma coisa aceitável socialmente. Até porque o cliente também, muitas vezes, ele não vai no seu escritório. Você vai ao escritório do cliente. Não. E tem outra. Quando o cliente também tem escritório. Não. Mas peraí, uma coisa, às vezes, o pessoal compra PR, comunicação, agência e tal, mas tem uma dinâmica que eu ficava... Começo da minha carreira, quando eu tinha uns 20 anos, que eu não conseguia entender. Normalmente consultoria de comunicação ou agência de marketing, ou qualquer coisa assim que você queira chamar hoje. Lembrando que na época, eu falando de marketing e comunicação mesmo, tradicional, TV e tal. Apesar de eu não ser tão velho assim, mas vamos lá. Era o seguinte, você impressionava o cliente conforme a quantidade de pessoas que você tivesse dentro da sala. Então, este é o meu sócio, o meu outro sócio, esse é o cara que cuida. Então, assim, você tinha aquelas reuniões com 2 caras tentando passar briefing e 130 maluco para impressionar. A nossa equipe é grande. Exato. E eu nunca entendi isso. Parecia sala de aula, né? Um falando e os outros 30 lá. É ridículo. Não, é ridículo. Isso não mostra valor para ninguém. Enfim. A gente entende que, além de uma oportunidade,
né? O home office para a gente funciona muito bem e muda muito o perfil do colaborador que trabalha para a gente hoje. Sim. O cara precisa, esse profissional ele precisa ter muita proatividade, ele precisa ser muito ligado. Porque assim, a gente foca no resultado, né? Então, eu e o Luiz, a gente costuma brincar que é difícil trabalhar para a gente porque a gente cobra bastante o resultado para os nossos clientes. E para trabalhar com a gente, é bem isso. A gente não tem aquele, você tem que entrar esse horário, tem que trabalhar... Não faz sentido. Faz o resultado. Agora de falar, se você consegue fazer o trabalho de alguém de 12 horas em 1 hora, meu mérito é teu. Vai. Exatamente. Entendeu? Trouxe o Ricardo aqui há um tempo atrás, eu não apresentei ele ainda pra vocês. Um cara de tecnologia fudido. Um cara que, tipo assim, pioneiro em tudo. Um cara que a casa inteira dele conversa com ele. É uma coisa absurda. Antes de existir automação residencial. E eu já trabalhei com ele num projeto uma vez que ele falou assim, um dia ele chegou e falou assim, não, eu vou tirar uma semana aí, 9 dias pra ir para esse retiro. Não retiro, era uma casa, um chalé no meio da PQP que não vai ter nem conexão com o celular. O cara mais tecnológico que eu conheço. Bater palma pro sol. E, tipo isso. Tipo se ele, a mina dele e tal. E aí eu falei assim, tá suave. Sabe por que tá suave? Porque o cara é tão foda que ele adiantou o trabalho de 3 meses. Se ele quisesse passar 1 mês... Pronto. Vai! Gerencia a equipe pelo celular. Entendeu? E mesmo que não fosse, já adiantou tudo. O que importa é performance, não é mesmo? Total. Porque o pessoal pensa em performance pra gente que mexe no mercado financeiro, né? Se você faz muito faturamento. Não é isso. Tu tem a tua responsabilidade lá. Muitas vezes a galera que é boa de bater meta vai até além. Faz trabalho dos outros. Chega uma hora que tu fala, mano, tem um feriado na quarta-feira aqui, vou fazer de sexta até quarta. Você que é chefe dessa pessoa, que performa bem pra caramba, não tem absolutamente nada que precisa presencialmente do cara lá nos dias. Vai, cara. Vambora. Vai. E até o negócio que vá. Volta melhor, volta animado. Com Esse certeza. é o perfil que a gente curte. E outra, né? Vamos lá. Se o cara trabalhou bem o suficiente para conseguir adiantar 5 dias de trabalho e foi recompensado com 5 dias de férias, vamos dizer assim, sem descontar das férias dele, cara, esse cara vai voltar e falar, cara, cada vez eu vou ser mais foda no que eu faço. Porque é capaz de eu conseguir em algum momento trabalhar 10 dias por mês e voltar a 20. Exatamente. E é bom que consiga mesmo. Se trabalhasse, se fosse na minha equipe, eu ia falar, vai. E hoje também a gente enxerga que não só para o PR, mas como talvez outros modelos de negócio, que o funcionário... no nosso caso, eles trabalham só pra gente, mas a gente também já contratou freelas que trabalham para outras pessoas. E tá tudo bem. Porque a gente só quer o resultado. Não é que a gente só quer o resultado. O cliente que nos contrata, ele quer o resultado e a gente nasceu com esse DNA. Eu e o Maurício, a gente montou a Virei Notícia já com foco no resultado, para ser o braço de comunicação dos nossos clientes. Hoje a gente consegue atendê-los com outras ferramentas, outras soluções no caso, mas o nosso foco é o PR. Tanto é que, momento desabafo, por que é tão difícil conseguir que a gente venha aqui? Porque casa de ferreiro, espeto de pau. Eu e o Maurício, a gente está acostumado a conversar com clientes. Advogado de tribunal, né? Fala isso, não fala isso. No bom sentido, obviamente, né? De dar esse suporte de como se portar com a imprensa, de como falar num podcast, etc. Tanto que quando traz cliente aqui, a gente vem Exatamente, sempre estão aqui. Mas e quando é a nossa vez de dar entrevista? Aí eu ligo, foda-se, esse que é o ponto. Aí tem que ligar o foda-se, tem que falar besteira mesmo. Tá entre amigos aqui, mas o Luiz deu um gancho legal aí sobre a formação da Virei Notícia, né? Acho que é legal falar isso. A gente trabalhou, a gente se conheceu na comunicação dos canais Fox. A nossa primeira reunião foi num avião. Sério? Gente trocando ideia, putz, a gente Vocês se conheceram num avião? Não, a gente já tinha... Se conheceu, oi, tudo bem, ele vai trabalhar com você vai trabalhar com ele. Tá. E o primeiro business meeting, vamos dizer assim. Maurício era meu gerente. Que legal. E aí a gente trocando ideia, assim, o que a gente vai encontrar lá? Vai ser assim, no avião, no voo, desceu, enfim. E aí a gente cuidava dos canais Fox ali, né? Da comunicação dos canais Fox. E eu mais do Fox Sports, né? O Luiz mais focado nos canais Fox Sports, enfim. Um menino esportista, como vocês podem ver. Claro. Que assim, super saudável também. Quase não gosta de virar tanta cerveja quanto eu, mas enfim. Hoje eu tô no cafezinho. Muito bom, eu só vim pelo café. Não foi pelo café, exatamente. É que não tinha a xícara sem patrocínio, então teve que ser a xícara mais aleatória. Muito bom. E aí rolou uma amizade forte, uma sintonia muito legal, né? Assim, de o mesmo perfil de trabalhar, de curtir e tal. E aí, cara, a gente trabalhando ali... Não, ele curte? Curtiu o trabalho. Entendi. Não consigo imaginar ele escutando música dando risada, velho. É muito difícil. Tô brincando. Curtiu o trabalho. Falou, pô, é isso que a gente quer. Que a gente gosta do que a gente faz. Né? E aí rolou uma amizade legal, a gente
sentou para trocar ideia uma vez e falou, cara, vamos montar uma agência nossa com o nosso perfil, de estar próximo do cliente, de dar uma atenção diferenciada. Maurício, achou legal falar isso, porque vai parecer que eu tô fazendo propaganda de vocês aqui, mas vocês sabem que eu falo já de vocês assim. Eu tenho muita dificuldade na minha carreira de pegar fornecedor, eu gosto de pegar parceiro, né? A gente falou várias sobre isso, vocês deverão agora assumir Coin Livre também, muito pouco tempo, mas o ponto não é nem esse, a questão é, eu não gosto do cara que se limita ao trabalho que ele tem e fala assim, não, eu faço isso, eu cobro isso e acabou, né? Aquele cara que quer crescer junto. E curiosidade para vocês, né? Eu já falei acho que isso uma vez sobre Virei Notícia, mas o que me pegou logo das primeiras vezes que a gente se conheceu, que foram nos eventos, a gente vai falar um pouco dos eventos, que é sensacional, é a única coisa que tira os dois de casa aqui, mas enfim. O que mais me pegou foi o seguinte, eu não tinha conhecido até então nenhuma agência de PR que fosse além do vamos botar um tapete vermelho aqui, agora eu te apresento para esse pessoal, agora você faz uma palestra aqui. O cara que tipo pega e ativamente começa a ver a parte estatística do que você faz, a parte analítica, que fala, olha, a gente pode não ser especialista em extração de dados, data mining, BI, mas do que você tem de informação a gente pega, entende e vai dar a nossa opinião. Dentro do nosso campo, campo e nosso escopo. Ninguém oferece isso. Aliás, oferece se for para cobrar. A gente faz serviço de PR por X, sei lá, 10 pau mês. Se você quiser mais isso, é mais 5, mais 6. Vira aquele tipo de coisa ridícula. Né? Principalmente se você é uma pessoa que não é famosa, não é a Rihanna da vida, que inclusive eu não sei o que o PR dela faz, que agora o seu pequeno não consegue mais comer num restaurante, porque os caras gostam da Rihanna e expulsam ele com a nova mina dele. Não, juro que tá acontecendo isso. A Shakira, desculpa. Nossa. Enfim, whatever, vamos lá. O ponto vira uma coisa tipo tabulada, parece Netflix, né? Cada coisa que você quer a mais, que aparentemente vocês estão oferecendo, você tem que colocar num pacote novo. E eu achei muito legal que isso vocês não apresentaram. Não sei se você lembra disso. Quando a gente se conheceu lá naquele primeiro evento lá no Rio de Janeiro, eu ouvi vocês falando sobre. E aí depois, acho que eu vou conversar com os caras. Não, foi na BitConf. A BitConf foi a primeira vez? Foi, a gente não foi lá no Rio? Na Liberdade. Não. Foi, que inclusive vai ser agora de novo. Depois eu vou contar um caso do Rio aqui. Mas enfim, o grande ponto aqui era o seguinte, eu ouvi eles falando sobre. Não era um discurso de vamos ganhar o cliente, porque eles estavam falando com um cliente. Inclusive eles me apresentaram para pessoas desse mercado. Então já estavam falando. Sim. E quando eu vi algumas palavras que para mim era um estilingue meu, tipo assim, um gatilho, se você quiser, que era falar um pouco sobre BI, sobre dados, sobre aceitação, sobre comunicação. Não comunicação externa, mas de fato comunicação como algo 360, né? Informação vai, informação volta, né? O que é engajamento. E eu como marketeiro falei, caramba, peraí, eles não são só PR, tem alguma coisa aí. E aí eu me encantei, conversei com vocês, começamos a tomar cerveja, fomos em vários eventos juntos, comecei a indicar vocês para todo mundo, desenvolvemos essa amizade, agora estamos juntos. Menti em alguma coisa aqui? Não. Pois para mim isso é muito diferente, cara. Não quero uma tabela de preço. Eu quero saber como é que a gente vai crescer junto. Quando a gente decidiu montar a agência, já foi nesse formato. Falou, cara, a gente precisa entregar muito mais para o cliente. Né? O cliente hoje, ele precisa ter uma segurança e uma tranquilidade. Falou assim, não, tá na mão dos caras. Os caras vão pensar por mim. Né? Então, e outra, essa questão do relatório, assim, da entrega, o trabalho de PR ele é intangível em alguns momentos, ou na maioria das vezes, né? Então a gente foca muito nessa questão do relatório, fala assim, pô, para onde meu dinheiro está indo, né? Então a gente capricha nisso também. Sim. E Maurício, correndo o risco de falar que eu estou fazendo propaganda de novo, mas por que a gente está falando com eles aqui? Porque esse é o ponto. Isso aqui é um canal, teoricamente, que a gente fala de blockchain, finanças, tecnologia, Web3, metaverso. Tipo, por que vocês estão aqui? É só porque vocês são nossos parceiros? Não é à toa, tá, gente? Eu conheci eles em eventos de blockchain. Eles têm clientes incríveis no mercado de blockchain. Um mercado que, de fato, está necessitando de serviços como esses. Mas, principalmente, e mais importante, qual que é o principal ponto? Eu não vou chamar de correlação aqui, mas vamos lá. Quando você pega um cliente grande, uma CNN da vida, talvez ele esteja entrando no mercado, mas bem ou mal ele tem dinheiro, ou histórico, ou parâmetro de comparação. Muita gente no nosso mercado, seja uma empresa que se considera uma startup, alguma empresa querendo entrar no Brasil com dinheiro ou não, mas que não conhece o nosso mercado, um influenciador, alguém da GameFi, um jogador de esportes do nosso mercado, tipo um Teta Arena da vida, não importa. Essa galera não tem estrutura, talvez nunca tenha falado com uma agência de comunicação, muito menos alguém
alguma empresa de PR ou algum PR. Muitos desses caras não sabem. Se o cara às vezes é o player, ele não tem manager ainda. Ele tem um cara que cuida de lá de alguma coisa. Então os caras estão perdidos, independentemente se tem dinheiro ou não, mas não tem estrutura para saber o que está contratando. Então é muito importante, nesse primeiro momento, que alguém do nosso mercado falar com alguém que chegue e fale: não, peraí, deixa eu te explicar como é que as coisas funcionam e como é que eu posso te ajudar. É muito difícil você achar gente com saco para explicar e querendo agregar valor. E é por isso que, mais uma vez, eu gostei. Falei, caramba, a gente se conheceu, você nem sabia quem que eu era, o que eu fazia. A gente se conheceu prospectando. Exatamente. A gente foi prospectar o Giorgio. E cara, isso é muito legal. Não, mas isso é muito legal de verdade, cara. Porque assim, eu mesmo, tendo ajudado várias outras empresas, eu nunca tinha contratado PR para mim. Sim. Nem para mim como pessoa e nem para alguma empresa que eu tava mais ativo. Então, até para mim era novo. Eu sei o que vocês fazem, mas até para mim era novo. Então, eu me surpreendi. Isso é muito legal. Quantos influenciadores a gente não chamou aqui que foram vocês que apresentaram? Sim, a Carol, ou que poderiam... A Elo. A Elo, que é, né, número 1. Fala o nome Carol Invest. Elo começa a aumentar o número de clique aqui. As duas é impressionante. A Carol Nunes, da Inspire Peak. A Carol Nunes também da Inspire Peak, que foi a primeira a fazer o segundo programa aqui, que aliás, vai amanhã no ar. A Carol foi... A Caroline Nunes, a gente... além dela ser uma pessoa incrível, uma profissional de extrema competência, talvez uma das mentes mais brilhantes do blockchain do mundo, isso eu falo com certeza, ela nos ajudou a ter um ponto de virada para enxergar esse mercado com do jeito que eu nem sabia dessa parte. Exatamente. A Carol é outro nível. Bom, eu já falei isso aqui nas duas vezes, vocês já me ouviram falar. Em algum ponto que pra gente pode ser uma dor do mercado de PR, desde uma multinacional a um profissional de PR, que as pessoas entenderem o trabalho de PR, que é o trabalho de assessoria de imprensa. Porque tem clientes que a gente já passou por nós, ou prospecções que perguntam, tá, mas quanto que eu pago para estar ali no jornal X? Não, você não vai pagar. A gente vai transformar, vai receber essa informação de você, que é muito importante ter esse... E defender a relevância disso, né? Para os veículos de comunicação. Até para a galera que tá acompanhando aqui, que é muito mais focada na Web3, na parte de tecnologia mesmo, o que esses caras estão falando? A grosso modo, a gente pega a informação dentro da empresa, transforma isso em notícia de um contexto, aprova com o cliente e sai atrás da imprensa. Muito a grosso modo é assim. Então, e se você é uma pessoa, né, uma pessoa PJ, se você é um influenciador, se você quer começar a ser, mesmo trabalhando para uma empresa, sei lá, eu trabalho na Empíricos, mas eu gostaria de eu também ser reconhecido no meu trabalho, cara, é importante que você faça isso. Quem dera eu tivesse grana hoje para poder pagar vocês para mim, pessoal. Quem dera. Né? Aqui a gente já tá falando sobre MetaCash e Coin Livre, mas assim, cara, quem dera eu tivesse pro meu, mas essas pessoas têm que entender a diferença disso. Assim como eu entendi no primeiro momento. Agora eu tô no segundo momento, que é tentar o dinheiro para poder pagar vocês. A gente é baratinho. A gente é baratinho. Tem 3 cases que eu lembro, já com a Virei Notícia, de clientes que chegaram pra gente e falaram, cara, como o trabalho de vocês foi importante pra mim. A Carol, que ela mesmo já falou, cara, como hoje... A Carol da Inspire, né? Carol Nunes. Caroline Nunes da Inspire, de entender o trabalho de PR e participar de eventos, porque a gente também busca eventos, não só eventos... A gente tá falando aqui... Nós temos outros clientes que não são ligados à Web3 também, tá? Para deixar claro, mas nosso trabalho com o pessoal de blockchain, universo Web3, a gente vai além da Web3. Então a Carol entendeu isso. A Elo, quando a gente começou a fazer o trabalho, quando ela ainda estava na Space, e o João... o João que também já veio aqui. O João Angeli. João Angeli. Isso. Conheço o João Angeli, a gente foi estagiário na Rádio 89 aqui de São Paulo. Caramba! Cara muito bom também. Muito bom. A Elo falou, Lamin, o pessoal já me cumprimenta diferente, porque a gente conseguiu uma matéria para ela na Forbes e ela foi num outro dia, assim, foi... A Elo? A Elo saiu na Forbes? Ela saiu no portal da Forbes. Eu não sabia. Sim. Ela nunca nem falou. Falando sobre... A Elo é super low profile, né? A gente elogia ela, fica, não, imagina. Cara, a mulher é incrível. É uma mente incrível também. E ela procura... Só um parênteses, ela saiu na Forbes e a gente a colocou na Forbes também. Exatamente isso. Nós colocamos a Carol na Forbes, a Elo na Forbes,
Porque... E se a Carol não tá na Forbes Under 30, não tava, ela já tem que sair também. Já saiu também. Não, no Under 30 não. Elas se inscreveram, aí eu não sei como é o critério. Não, como notícia, como matéria. Entendi. Mas a Elo, ela tinha um evento, foi mais ou menos isso. A gente conseguiu um espaço para ela na Forbes numa quarta-feira ou terça, e no sábado ela tinha um evento no Rio, ela voltou no outro dia e falou: as pessoas já me cumprimentam diferente. Vocês estão conseguindo fazer o trabalho de... porque antes ela só era, entre aspas, a youtuber ou a gamer. E também o outro cliente que a gente tem de games, de blockchain games, que tem um jogo que se passa e vai lançar agora o Fator X para ser blockchain, enfim, um trabalho dentro do jogo. E ele falou: cara, hoje eu entendo o trabalho de PR, o quanto está sendo bom, positivo, da gente ter conseguido também uma aspas dele na Forbes, colocar ele ali, levamos ele para participar de eventos, as pessoas também já estão olhando ele com um modo diferente, porque é percepção diferente, porque a diferença de imagem e reputação, né, nosso trabalho é construir, ampliar, construir e zelar pela reputação dos nossos clientes. Então, qual é a diferença de imagem e reputação? A imagem é o que eu estou vendo agora. Então, se você, Giorgio, está fazendo aqui, isso vai para a cabeça das pessoas com aquela imagem. Se a sua imagem vai mais de uma vez, essa imagem somada já forma a reputação. A reputação já é o que forma na cabeça das pessoas. Reputação é um conjunto de percepções. Conjunto de imagens. Então, se eu vi uma vez, eu vou ter uma reputação X de você. Olha esse cortezinho legal aí, Cabide. Vamos fazer um cortezinho, 2 minutinhos aí, diferença entre imagem e reputação. Muito bom, gostei. Mas é basicamente isso, porque... Luiz também é cultura. Muita cultura. Trabalho, cerveja e cultura. Agora temos o tripé. O tripé, exatamente. Eu tô ficando velho, tô com gastrite, tem que diminuir na cerveja. Pô, diminuir no café, caceta. A cerveja tá de boa pra gastrite, o café é problema. Mas o café eu preciso... É a gasolina, é o combustível. Não tem jeito. Entendi. O home office faz com que o café também aumente, porque você tá mais fácil do café. Entendi. Ó, você tem mais problema de estômago ou de coração, porque daí substitui por Monster, o problema tá resolvido. Inclusive, Monster patrocina nós. Não, energético eu não tomo. Mas enfim, basicamente isso, né? Vai que estufa, né? Pois é. Aí vai explodir, pô. Já não basta crescer. Eu parei de crescer pra cima, eu tô crescendo pros lados. Mas enfim, essa questão da imagem e reputação é muito importante para o nosso trabalho. E um pequeno comentário aqui, né? Eu, pelo menos, eu falando isso aqui Sabe aquele negócio assim, eu não vou no psiquiatra porque eu não acho que eu tenho um problema? Eu vejo muita gente, eu não tenho PR porque eu não sou CEO, eu não sou milionário. Até aparecer a primeira crise. Ou não, mas tudo bem, vamos falar da pessoa até mais nova, ou que nem é líder de uma grande empresa, não é isso. Eu não preciso disso, você quer ser uma pessoa pública, tô falando famosa, pública, ou reconhecida pela sua área de formação, que se eu pudesse escolher seria isso. Não gostaria de ser famoso, mas se conhecido dentro da minha área. Mas eu ainda não sou foda, quando eu chegar lá, aí eu faço. E... demorou, falando muito sério isso, eu fui perceber o erro desse pensamento de outras pessoas e do meu, eu já tinha uns 26 anos de idade, tô com 32 agora. Foi muito tarde que eu vi isso. Eu vi, lá no começo da minha carreira, meus chefes, fundidões, eles têm PR próprio, eles têm mapeamento de palavra e nome, se alguém fala em algum lugar, bloqueia e tal. Pô, mas tudo bem, o cara é foda, o cara é dono da empresa, é milionário, você recebe sei lá o quê. Então é pra quem é foda, é pra quem é realmente uma pessoa pública, político, músico, enfim, não para uma pessoa normal, não para um gestor. Mas é aí que tá. Mas é mentira. Esse é o ponto. É o papel do PR colocar essa pessoa nessa cadeira. Essa construção. Eu concordo. Né? E tem um caminho também, na minha opinião, tem um caminho. Você pode, claro, né? Quando o cara já tá aparecendo em 700 eventos, ele vai pagar outra coisa para vocês, vai ser outro tipo de acompanhamento, vai ser algo muito mais próximo, que envolve muito mais de vocês, dois owners mais funcionários. A pessoa que tá no começo, não necessariamente vai ser esse tipo de interação. Talvez se começasse esse negócio, ia aparecer uma vez, não que nem o cliente de vocês aqui, que aparece... que veio agora há pouco, o Daniel, maravilhoso, da Ribos, que deve aparecer 150 vezes por mês em algum lugar. É diferente. E aí, imagino eu, e faz sentido, são valores diferentes, coisas diferentes. Mas o ponto é, se você puder começar, se você tiver grana para isso, falando eu mesmo, a partir do momento que eu tiver, começar a cuidar disso. Porque quando você chegar lá, seja porque vocês ajudaram, seja porque você construiu, ou os dois juntos, já está preparado.
É o que você falou sobre reputação, já tá preparado, tá pavimentado. O cara não vai olhar para trás 2 meses atrás, tá você que nem um retardado no meio de uma lancha empurrando criança e fumando, entendeu? Não é isso que vai acontecer, porque o cara se preocupou com isso. Você não falou bosta sobre a sua área de trabalho. E assim vai indo, né? E uma coisa que é muito importante. Não, mas faz parte do uma coisa é o personagem, outra coisa é o profissional. O personagem é aqui profissional na Coin Livre. Uma coisa que é importante também do trabalho de reputação e imagem são as conexões que isso pode trazer para o cliente ou para a pessoa. A Caroline Nunes, esse exemplo também é um que a gente gosta porque são coisas que vieram através do nosso trabalho. Ela foi dar uma entrevista em um programa, um TC Rádio, né, de investimentos, enfim, que é um programa que não tem uma audiência grande, mas tem uma audiência qualitativa. São pessoas de investimento. Que nem o nosso mercado aqui. Exatamente. A gente falou, estamos com 2.000 e poucos seguidores. Exatamente. Agora já somos o 10º maior canal do nosso assunto no Brasil. Isso é bizarro de se pensar. Ela foi falar sobre a empresa, sobre as questões de tokenização e NFTs, que você conhece muito bem, inclusive. Acho que o Vitor talvez seja um dos clientes, não sei. Enfim, vamos tocar nesse assunto um pouco mais pra frente. Mas sim, é uma área que pra gente é super... E o Vitor Simba, bom, pra quem já conhece aqui o nosso canal, o Vitor não só é sócio do grupo daqui, ele é o nosso anfitrião aqui do programa. Falar, né? Pode, não, claro. Não, tanto que literalmente ele mostrou durante o programa. Ele virou o computador, ele mostrou as contas que ele tem e tal. Porque literalmente está saindo amanhã do dia de hoje, né? Então, para vocês que estão assistindo 4 ou 5 dias antes de vocês assistirem, já assistiu, já chegou o da Carol Nunes, a parte 2 dela. Mas enfim, a questão ele mostrou na frente, ele virou cliente naquele momento. E a Carol deu essa entrevista e tinha alguém do SBT responsável pela área de tecnologia. Tá. Ele ouviu essa entrevista, achou o contato dela. A gente também teve o pessoal da Elétricos, que o pessoal entrou em contato também, alguns clientes que a gente leva lá para falar, porque é de investimento, enfim, público qualificado, assim como daqui. E o cara fechou uma parceria com ela. Hoje a Carol faz os NFTs do SBT, os NFTs do metaverso do Silvio Santos. Então, ou seja, a gente ampliou o potencial de trabalho dela com essa exposição. O Maurício trabalhou com o Milton Neves um tempo, foi na Record? Na Record. Eu trabalhei 9 anos na comunicação da Record. Conta aquela história que é maravilhosa. Isso aí é aquela, se você não entender o trabalho de PR, essa história vai... Tá. Vamos lá. O Milton Neves, a galera conhece, quem curte esporte. Coisa a gente apresente depois os advogados para poder defender. É muito boa essa história. O Milton é um amigo, assim. Eu posso falar que, pelo menos pelo WhatsApp, a gente ainda a gente se fala. Para mim é um cara sensacional. Na época da Record, todo mundo que acompanha o trabalho dele, ele é jornalista, mas tem uma veia publicitária muito forte. Ele é um cara do marketing, um comunicador nato, é o Silvio Santos do rádio. O cara é um avião. Canhão. E ele fala assim, ele tem uma história que ele sempre conta e eu levo isso como exemplo. Qual é o ovo mais bonito? O ovo da pata ou o ovo da galinha? O ovo da pata é um ovo maior, um ovo mais robusto, né? Da pata. Qual vende mais? O ovo da galinha. Não, por quê? Se o ovo da pata é maior, é um ovo mais bonito, e o da pata... O da galinha é menorzinho ali e tal. Porque quando a galinha coloca o ovo dela, ela grita para todo mundo. Ela avisa, ela comunica para todo mundo. Meu ovo tá aqui. Papai. Ela faz o barulho dela. A pata não. Ela tem um produto melhor. Ela tem um produto melhor, mas ela fica quietinha ali. Ela fica olhando para um lado, olhando para o outro, e o produto dela tá lá. Ou seja, é nosso papel gritar pelos nossos clientes, né? Então a gente faz esse barulho, a gente faz essa percepção. E brincadeiras, analogias à parte, você tá lá numa galinheira, uma do lado da outra, uma grita, as outras falam, preciso produzir ovo também. Olha que coisa. A gente tem uma produção serial pra ver que a mulher é competitiva até no reino animal. Brincadeira, gente. Não sou machista. De uma outra coisa. Preciso de um PR pra me impedir de falar esse tipo de merda. Chegando 8 de março. Pois é, né? Jorge, precisamos conversar. Justamente isso. Vai cair numa terça ou numa quinta-feira? Vamos tentar aqui. Vamos ver se é o mesmo dia, que é só pra se foder. Estamos trabalhando pautas sobre mulheres no ambiente tecnológico, no ambiente Web3, no ambiente das executivas e pessoal. Inclusive, a gente já trouxe pelo menos umas 2, 3 pessoas aqui que ou têm projetos ou estão em projetos que justamente fomentam o ambiente de trabalho feminino dentro ou da área para metaverso, Web3, etc., ou blockchain, programação. Então, assim, bem legal. Uma coisa que eu lembrei de dados agora, quando eu citei o Maurício
Maurício, também, isso aí a gente pode falar abertamente. Talvez nós sejamos hoje das poucas agências também que sabe como trabalhar com veículos de comunicação, por conta do nosso trabalho com... O Maurício trabalhou ativamente na CNN, né, no pré e durante a implementação, Jovem Pan, Record. Talvez eu não tenha no Brasil... Jovem Pan? Cabide? Vocês se conhecem, Cabide? Não, mas ele faz a parte de comunicação, né? Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. E o Maurício talvez seja uma das poucas pessoas no Brasil que entenda olhar a audiência de TV como ninguém. Por isso o nosso departamento de dados, o parte de BI, é muito incisivo. Sim, transformar número em notícia. Né? Transformar número em notícia. Então, outra coisa que é importante que os empresários talvez deixem passar, os números que você tem dentro da sua empresa podem ser números incríveis para a imprensa, para o segmento, para uma área, para o seu business. Não, gente, brincadeira essa parte. Não sei nem se eu posso falar isso, qualquer coisa a gente corta. Mas antes de vocês, a gente estava literalmente falando com o Daniel, né, da Ribus, que é cliente de vocês. Sim. E no final disso aqui tudo, depois dele falar várias coisas aqui que acho que nenhum de nós sabia, nem o Fábio. Dá um oi aí, Fabião. E aí, chegou. pessoal, Da Coin Livre. Enfim, que ninguém sabia. O Fábio é super fã do cara também. A gente acompanha desde o começo. Talvez nenhum de nós aqui sabia. E eu acompanhei, a gente estava falando aqui nos bastidores e você conversando com ele justamente sobre isso. Coisas que você nem sabia que tipo de utiliza. Pô, você tem coisa no teu projeto sensacional. Eu quero, a gente tem esse vamos falar sobre isso, é super importante e tal. Eles são clientes de vocês. E eu não tô falando que isso é incompetência de ninguém, mas o ponto é às vezes as pessoas não sabem que tem coisas que você faz no teu dia a dia que há interesse dentro de nichos ou grandes mercados. A gente tem uma rotina dentro da agência de pelo menos a cada 15 dias, um mês no máximo, a gente se reúne com os clientes para trocar ideia, para conversar. Porque às vezes ele tem uma notícia ali dentro, claro, você sabe, vou lançar um produto, vou ter alguma coisa, óbvio que ele tem... Pegamos investimento, óbvio que ele sabe o que é isso. Agora, às vezes tem alguma coisa rolando dentro da empresa que para ele passa batido, ok. Mas aí nessa conversa a gente fala, opa, peraí, aqui tem notícia, vamos divulgar isso. Gente, deixa eu fazer um momento palestrinha aqui. Eu já falei várias vezes para todo mundo que assistiu aqui o canal que muita gente que começou, como eu comecei em 2018, 2019, nesse mercado, a gente aprendeu muito, aprende até hoje muito no YouTube. Na época era 90% do que se aprendia sobre o nosso mercado era YouTube, hoje em dia está uns 70%. Né? Principalmente o projeto de vocês, aquele livro que eu já mostrei várias vezes, aquele bloco de 1.600 páginas que vocês inclusive ajudaram na divulgação. Enfim, gente, era muita coisa no YouTube. Ainda hoje é muita coisa no YouTube. Vamos lá. Para quem ainda não entendeu, produção de conteúdo é algo extremamente importante. Você contratar alguém que sabe ter literalmente sabe fazer um guia de como produzir esse conteúdo, faz total diferença. Sim. Nenhum de nós sabe a resposta para isso. Muito menos no nosso mercado que é extremamente nichado. Pode pegar o melhor influenciador que você conhece desse mercado, porque todos são pequenos, dado, né? O pessoal fala em milhões de pessoas. Cara, o Tasso tem 60, 70, que é o segundo maior. Ninguém sabe a fórmula para esse mercado. A gente sabe que é nichado. Nos eventos são sempre as mesmas pessoas. Ainda assim, mas ainda assim, uma coisa que a gente sabe é a interação é muito grande. O engajamento é muito grande. Isso faz total diferença, né? Até também na hora de pegar patrocínio. Sim. O ponto é, tudo que você cria tem um impacto muito maior. Pega uma... Não vou falar uma Kylie Jenner da vida, mas pega alguém grande brasileiro hoje. Qual é o impacto de um story dele? Dado que ele faz 20, 30 dias, qual que é o impacto de um story? Quanto que um cara grande hoje tem? Até o Victor fala várias vezes, 1%, 2% de engajamento, dado aquela forma de engajamento hoje do Instagram, que é basicamente tanto para curtida, salvamento. E no nosso caso, que um story tem 30, 40% de engajamento, quanto que valeu aquele story? Aquela frase de 7, 8 segundos que aquela pessoa falou, 40% de engajamento, cara, virou enfim, virou... E assim, só pra concluir, desculpa. O que esse pessoal tá fazendo, o que toda essa galera tá fazendo com esse engajamento todo, não é só produção de conteúdo. Eu comecei assim o meu discurso agora, mas eu vou terminar de outra maneira. Não é só produção de conteúdo, é produção de conhecimento. Pra gente esse conhecimento. Porque a gente aprende aí. Sim. Então, quando você tem um bom portal de notícias, que não é notícia fake news escambau, realmente, vamos trazer informação para as pessoas, você está construindo conhecimento. Diferente de quando você tem um portal... E eu não estou falando quem que é melhor ou pior, tá? Fulano de tal assassinou, sei lá o quê, no coisa... Uma coisa é notícia, você pode ficar informado ou não. Você ficou mais inteligente por causa disso? Não sei. Talvez você aprenda alguma coisa sobre justiça penal. Né?
Acrescentou, talvez precise estar mais antenado no que está acontecendo, precisa tomar mais cuidado. Mas via de regra foi uma notícia. Cara, no nosso mercado, quando a Elo chega e fala 83% de todas as carteiras, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, 81%, 82% de todas as carteiras criadas dentro do nosso mercado é por causa da GameFi, isso não é só informação. Isso é inteligência, você está construindo conteúdo. Sim. A pessoa vai ter que pensar. Se você é brasileiro, cara, esse percentual não existe em nenhum outro lugar do mundo, nem na Coreia do Sul, que é o polo número 1 de gamer, de cultura gamer. Só existe aqui. Você está produzindo conhecimento. Sim. Eu acompanho todo santo dia. Eu não posso falar o canal de vocês, porque vocês ainda não falaram. Não, mas assim, era disso que eu ia falar. Eu acompanho 20 pessoas, falamos várias vezes sobre isso, e o canal de vocês para construir conhecimento. Então, o poder que vocês têm de realmente impactar a vida das pessoas e dos clientes de vocês também impactar na vida das pessoas é muito maior do que em qualquer outro mercado tradicional. Você tocou num ponto que me fez lembrar uma frase que dizem que é do Tolstói e eu não faço a ideia se é realmente dele, que é: se você quer ser global, fale para sua aldeia. E é muito o que a gente vê dentro do mercado Web3 hoje. O pessoal da Cora fala muito isso também, as meninas da Cora. Que é a comunidade, né? O apoio que tem. Então, claro, quando a gente está falando de um Neymar postar alguma coisa, óbvio que isso tem um alcance global, etc. Mas se eu quero falar com o ambiente Web3 ou com alguém de blockchain, eu tenho que falar com esse público, né? Claro, uma dancinha do Neymar, do Cristiano Ronaldo, fez o Michel Teló ser conhecido no mundo inteiro no jogo. Mas a gente está falando de um Web3 que ainda é um mercado, ainda está nichado, porque a Dona Maria ainda não a minha mãe, a mãe do Maurício... minha avó, Donione, que a gente sempre fala aqui, não sabe nem o que é. O cara que está ali na rua trabalhando com tecnologia, às vezes não entendeu o que é Web3. Por isso, a gente tem uma participação hoje no portal que chama web3news.com.br. Né? Finalmente, tá me segurando aqui. Podemos falar agora? Tem um ponto importante. Mas ele tem um espaço lá que ele não usa também. Mas vamos, daqui pra frente vai. É porque agora, o Fábio tá aqui, a gente sabe perrengue, as coisas que acontecem. Lançamento de produto. George é o único, não, tem alguns lá que não estão mandando muito mais. Porque, cara, lançamento de produto é difícil, mas acabei de falar com o Luiz, depois eu vou te atualizar, que daqui pra frente eu vou começar a dar uma bombardeadinha e vocês verem que vocês vão mandar. Não é podre, é uma história muito boa. Num evento no Blockchain Rio. Lá vamos nós, começou. Eu achei que a gente fosse falar de coisa, já era. Porque muitas vezes tem o evento e tem o pós-evento onde as pessoas vão jantar, enfim, e às vezes acaba sendo mais legal e tá. Realmente. Porque no evento você vê os painéis, não dá talvez pra você ver no network. Mas o pós-evento no nosso mercado é extremamente famoso. Todo evento em qualquer cidade, qualquer estado tem pós-evento. Inclusive transformaram o pós-evento agora em algo que vocês viram aqui, que pra quem tá assistindo, tá acompanhando, que o Marco Antônio veio aqui falar do Mac Hub, teve ontem. Todo santo mês tem. Era um pós-evento, hoje em dia ele é o evento, é pra você ir lá e fazer networking. Você come de graça, bebe de graça. Tudo maravilhoso. Cerveja ilimitada. Mano, ontem, sem brincadeira, foram as 400 e alguma coisa de cerveja. Para 50 pessoas. Foi surreal. Foi maravilhoso. Puta evento de networking. Fechei a agenda aqui do canal, acho que por quase um mês inteiro. Maravilhoso. O ponto é tão famoso, foi um parênteses, mas isso é tão verdade que virou algo inerente do mercado. Tá todo mundo se ajudando, todo mundo conversando, todo mundo de fato tá um tentando alavancar o outro, porque o mercado inteiro alavanca junto, todo mundo ganha. Que virou uma coisa institucionalizada já. E aí o George tava com vergonha de ir. Enfim, ele falou, pô, mas eu não conheço ninguém. Eu tava no Rio, o Rio não é tanto minha praia. Eu falei, cara, vai com o Elo, porque eu e o Maurício a gente ainda tem que conversar com o pessoal aqui e tal. O George foi. Quando a gente chega no evento, o Giorgio, que falou que não conhecia ninguém, dominou a área onde tinha cerveja, não deixava ninguém entrar e tava... Como é que foi? Ele não conhecia ninguém. Quando eu vou ao banheiro, tá esse cidadão quebrando um gelo no chão e pra gelar a cerveja. Eles não sabiam como gelar a cerveja. Comandou todo mundo ali. O cara não queria ir no evento que tava com vergonha e ele comandou o bar. Não conheço ninguém, ele comandou o bar ali. Tava faltando comida, tava faltando cerveja. Eu falei assim, cara, tem experiência com o evento, deixa eu dar uma ajudada aqui. Aí o pessoal da organização do evento tava perdidaço, não sabia o que fazer. Eu falei, calma, vamos lá, você vai comprar álcool, você... Tendo
tem 2, 3 tinas aqui, é o seguinte, tá gerando em 35 minutos, a gente precisa gelar em 6 minutos e meio. Eu preciso dessa quantidade de álcool, essa quantidade de sal. Jorge faz a fila aqui, não deixa ninguém entrar. Falei, vou ajudar, né? Usou os conhecimentos. Arregacei as mangas e comecei a... Jogos universitários. Espera que é verdade. Né? Usou os conhecimentos dos jogos universitários. Mas aquele evento foi legal, a gente fez um contato ali. Quantidade de gente que só veio aqui porque eu conheci naquele evento. Porque o evento foi a Blockchain Rio, se não me engano. Foi Blockchain Rio. Foi Blockchain Rio, né? Mas esse pós-evento, tipo, o evento eu fui, fiz contato um monte de político e tal, mas o pós-evento foi de onde eu tirei a maior parte dos contatos que ou viraram parceiros da CoinLivre, ou viraram fornecedores. E deixar bem claro, não bebi uma gota de cerveja esse dia. Não? Não, porque eu não gosto de cerveja de trigo. É verdade, aquele dia. É verdade. Tomei só água. Enfim, mas o ponto é, por causa daquele pós-evento e de todos os outros dias, foram 3 dias, né? De 4 dias de eventos, 3 dias que eu fiquei lá, todos os afters, vamos dizer assim. Porque tinha. Não, na verdade, vamos lá, vamos ser justos. Você tinha o evento, normalmente durava até 6 horas, 7 horas da noite, aí você tinha o evento de alguma das empresas da blockchain que fazia e bancava para todo mundo e convidava uma quantidade seleta de pessoas ali, que ia de 50 a 250, dependia qual que era o dia. E depois você ainda tinha o after, que era uma balada, alguma coisa bem legal lá no Rio de Janeiro, que eles fechavam praticamente o andar inteiro para quem tivesse ido no evento. Então, assim, é o after do after do after, evento depois evento depois evento. E realmente não era pela bebedeira e putaria. Porque, desculpa, a gente sabe como é que funciona vários desses mercados. Era pelo network mesmo. Não, fortalecer não, isso significa que a pessoa não bebia? Não, mas, cara... Quem vai para isso... Todo mundo aqui na agenda. Contato, conversando, falando de negócio. Quem vai para isso... que acontece, tem gente que é solteira, vai depois do after ainda, é o after do after. Não, e gente, o Luiz é aqui de São Paulo, o Maurício não é. Antes do Maurício chegar aqui, que ele tava vindo, a gente tava conversando sobre isso, qual que é a agenda desse mês, quais eventos que a gente vai, porque é tão importante pra eles que estão captando, quanto é pra mim que tô fazendo um relacionamento pra CoinLivre ou pra cá pro Metacast pra trazer gente pra vocês. Então isso é extremamente relevante. E não é tão fácil quanto seria em alguns outros mercados, onde você faz uma pesquisa no Google, vou mandar uma mensagem pra esse cara no LinkedIn. Não é. Quantas das pessoas que eu conheci aqui que eu não sei o nome da posição? Pô, falei com o Daniel, ele é CVO. Que raio é um CVO? Fui aprender agora. Tem muita gente também que queima largada, né? Nossa! Que não é que é aquela coisa, né? Que a gente brinca, pô, estagiário lá. E geralmente, é foda, é verdade. Hashtag fica a dica, que às vezes os afters dos eventos são, às vezes não, acho que é até mais importante do ponto de vista de network. Não, com certeza. No evento você aprende, nos painéis, conhece algumas pessoas-chave que talvez não vão depois, pessoas mais sêniores e tal, que representam grandes empresas que não podem aparecer nesses ambientes. Mas aonde você faz networking, aprende de verdade, constrói relacionamento... No evento você adquire conhecimento, no after você adquire network. Exatamente. Ver quem são os pontos de inflexão, porque tem isso, né? Tem uma teoria de um professor da minha faculdade que fala dos nódulos, né? Basicamente você tem que entender quem que são os pontos de inflexão ali ou os pontos de influência para poder realmente dominar o mercado, né? Então no caso a Elo é um gigantesco, o Lustosa é outro deles, tal. E você só consegue ver quem são esses pontos quando você vai no evento pós-evento. Você vê quem é que o pessoal está circundando, está fazendo mais pergunta, quem é que tem mais influência, quem é que conversa com todo mundo, quem é que apresenta as pessoas para outras pessoas. Isso é muito sensacional. A gente caiu nesse universo meio que do nada, assim, né? Não foi a intenção de primeira. E hoje a gente... Quem foi o primeiro cliente que fez vocês falarem? Deixa eu ver que porra é essa? Foi o Bom Valor, uma rede de leilão que utilizava o blockchain para fazer leilão de imóveis. Que legal! Imóveis e... Ronaldo Santoro, que é da família Santoro, um dos principais leiloeiros do país. Era blockchain como segurança de dados, é isso? Exatamente. Isso. Ele pode dava exatamente. Ele dava toda a certificação do bem, né? Enfim. A primeira ele dava toda a certificação do bem, ou seja, você pode comprar tranquilo. Isso faz quanto tempo? 2 anos. Curiosidade. Mais. Foi uns 3, por aí. 2019? Já tinha, leilão com segurança em blockchain? Já. Sim. Que legal. Ele foi o cara que levou o leilão para a internet. Ou seja, ele trabalhava, enfim, um cara genial, um cara muito bacana. E aí ele apresentou... né? Vamos. Fiquei pensando nisso, porque eu não sabia. Legal. E aí ele apresentou, em algum momento, ia ter um evento que ele ia participar, a gente conheceu a Caroline Nunes. E aí foi uma... E aí, hoje a gente pode falar que 70% dos nossos clientes estão relacionados à Web3 de uma forma geral, velho. Então, hoje a Virei Notícia é uma agência que ela se destaca em ser uma das poucas no Brasil que tem essa especialidade de conhecer o mercado, de conhecer os jornalistas dessa área, mas a nossa trajetória
faz com que, de ter trabalhado em grandes veículos e conhecer a imprensa fora do mercado blockchain, vamos dizer assim, que faz com que o nosso papel, e acho que esse é o grande gancho desse papo aqui, de furar a bolha e conseguir levar o Web3 para a imprensa tradicional. Né, para chegar na sua avó, para chegar na mãe dele, para chegar na minha mãe. Então, eu acho que esse é o papel. Então, assim, a gente tem uma abertura muito grande na imprensa tradicional e hoje, já consolidada em mais de 3 anos, conversando com a imprensa, conversando com a imprensa especializada, então a gente consegue colocar os nossos clientes tanto na imprensa especializada e, como o Luiz falou, além do blockchain, a gente vai para CNN, Globo, Valor Econômico, enfim, a gente extrapola. Deixa um pouquinho além. Eu acho que tem um pré ou pós-conceito aqui adicional que eu acho que vale a pena dar uma mencionada. Gente que entra, que é novo no mercado, no nosso mercado, até influenciador tal, confia plenamente só em Instagram tal para poder fazer a própria imagem, poder, enfim, ser ouvido ou ser enxergado pelo mercado. Tem um problema com isso. Não que essas ferramentas não sejam poderosas, para mim são muito mais poderosas do que a TV aberta, minha opinião. Mas muitas vezes não é o suficiente. O que eu acho legal do trabalho de vocês é a apresentação de ferramentas novas. E eu não estou falando só de software, tá? Porque às vezes conhecimento também é ferramenta. Sim. É alguém que hoje sabe o poder de um TikTok, de um Quai, de um Instagram, de um Telegram, de um Discord para construção de comunidade, mas que teve ali atrás para ver como é que era a TV aberta. Porque o mais importante eu chego com um problema para você, com uma situação ou com um objetivo na minha mente, eu quero um cara que já tenha conhecido tudo. Claro. Pode ser que se eu chegar para vocês e falar assim, eu tenho este objetivo, talvez de 10 listagens que você fizesse, de 10 coisas que eu preciso fazer, nenhuma delas tem a ver com o mercado tradicional. Nenhuma tem a ver com TV, com jornal, com revista, com nada disso. Mas não importa, porque vocês conhecem do que vocês estão falando. Foi baseado nesse conhecimento que veio a decisão. E é isso que eu acho legal pra caramba. Da mesma forma, e isso acontece em vários mercados, existe uma dificuldade. O direito é outro deles. Falamos sobre isso com o Daniel Paiva aqui. Sim. Não aqui ainda, enfim, mas no backstage com ele. Impressionante. E com o Ciro também, nossa, com uma galera. Impressionante como os melhores advogados da nossa área têm no máximo 38 anos. Daniel Paiva e Eduardo Todos. Paiva Gomes são incríveis. A Ana, desde o pessoal público, a Nathalie da Fox Beach. Todo mundo tem menos de 40 anos. Ué, mas em qualquer outro mercado não é assim. Escolhe um mercado novo que não seja o nosso. Sei lá. Direitos autorais, plataforma de... Gustavo Lima, direitos futuros de show dele. Quem é que fez a... Eu vou chutar um nome aqui, porque não foi eles, eu nem sei se eu posso falar, mas assim, Pinheiro Neto da vida, que fez a proteção disso e fez com que isso acontecesse. O que eles entendem sobre esse mercado? Não sei, pode entender pra caramba, pode entender muito pouco. No nosso mercado, é impressionante. O conhecimento não tá nos caras de 65 anos, enfim, nas consultorias jurídicas que tem os caras que estão aqui, raposa do mercado. Não é assim. Não é. E o motivo por trás disso, pelo menos do meu ponto de vista, que seria um cliente, tá em 2 principais pilares aqui. Primeiro, compreensão, alguém que entenda o que você está falando, que sabe o que é um Discord, o que é um Instagram, e do outro lado, conhecimento técnico. Se você vai para um Pinheiro Neto, você deve ter conhecimento técnico para dar com pau. Série Suits. Pois é, mas será que entende daqui? Mas uma coisa que a Carol e vice-versa falou pra gente, né, que o conhecimento da área de Web3 e blockchain ainda não está nos livros. Isso é muito importante até para filtro de quem quer buscar conhecimento. Às vezes você está vendo o youtuber errado. Entendeu? Às vezes você está vendo um conteúdo gringo que está falando de pirâmide. E tem que tomar muito cuidado. Então, o trabalho... Você está aprendendo com o piramideiro, né? Sem saber que é pirâmide. E o trabalho de assessoria de imprensa, o nosso de PR, passa por isso, de também te colocar em veículos. A gente não pode se queimar como jornalista, é de passar a credibilidade no que a gente está falando. A importância também, o Maurício tem uma frase muito boa, né, Maurício? Que é melhor do que você falar sobre você, que é essa questão do Instagram, é você. Oi, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, arrasta pra cima. O Instagram, as redes sociais é uma ferramenta, óbvio. Óbvio que tem que estar. Que é um canhão, tem que fazer, tem que investir, tem que estar lá. Mas é uma ferramenta que você acaba falando de você. A imprensa, ela reforça isso. É um grande veículo de credibilidade falando da sua empresa, falando do seu negócio. Te dando espaço. Dando atestado ali de credibilidade para você fazer novos negócios e ganhar reputação. É atestando a sua reputação. Ou seja, a sua imagem aparece ali. Volta aquele papo de imagem e reputação. A sua imagem aparece ali uma vez na Forbes, uma vez no Cointelegraph, uma vez na Exame. Você já apareceu 3 vezes.
falando de coisas positivas, assuntos diferentes. Se você é um usuário aí da Web3 e está buscando informação, você já começa a saber que esse cara, opa, tá tendo espaço para falar. Entendeu? Tem coisa boa aqui. E até voltando naquilo de conhecimento não estar no livro, agora está, né? Porque tem um livro do Daniel e do Eduardo, que eles foram coordenadores, que é a Bíblia da Blockchain, que a gente pode falar, talvez tenha em algum outro lugar do mundo, não sei, mas ouso dizer que talvez seja o livro mais completo do mundo sobre blockchain. Eu falei isso já umas 2 vezes. Pra mim é o mais completo do mundo. Eu procurei pra caramba, hein? Assim não como o Bom Valor que a gente tinha falado, talvez seja a primeira rede de leilões em blockchain do mundo, mas vai que tem uma na Bélgica que ninguém sabe, entendeu? Aquela coisa. Isso, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Aproveitar que vocês são, teoricamente, informação de primeira mão, ou vocês recebem informação de vários rolês diferentes e começa a filtrar isso, até por causa da Web3, enfim, Web3 News. Eu quero saber quais são, não sei nem se vocês podem falar, talvez não pode falar o nome da empresa. Quais foram as piores merdas que vocês já receberam? A gente recebe... Empresa querendo fazer PR que você vê que é pirâmide. Piramideiro que quer se... Putz, acho que graças a Deus... O que chegou pra vocês? A gente costuma ser bem transparente, assim, nesse tipo de relação. Não é possível. O cara vem pra você e dizer, você é merda. Não, você não. Eu digo transparente. Projeto estranho, né? De projeto estranho. Então... tipo Upland, assim, da vida. Recebendo o token do projeto. Isso é algo que a gente eu tenho foge. aqui um projeto que é sensacional, que vai revolucionar o mercado. Vou pagar no George Coin. Mas eu vou pagar... Vou imprimir moeda. Entendeu? Aí a gente Eu vou te dar o NFT do Empire State em Nova York pelo seu serviço. Né? A gente recebe desde que já esteja consolidado. Enfim. Não, mas claro. Agora você paga o USDT, não tem problema nenhum. Acabou, tá em casa. Não é isso. Não é isso. E pra gente nunca chegou nada tão extraordinariamente ruim ou picareta ao ponto de a gente falar, tô fora. Picareta, a gente não vai trabalhar. A gente pula fora, porque assim, vai demandar tempo, a gente vai pagar. Não vai, assim, a gente corre. Não, e é BO, né? É BO. É BO que vai chamar pra todo mundo. Do jurídico até vocês, é BO. O nosso tempo é muito precioso. Então a gente precisa focar as energias, a gente quer, eu costumo falar isso, a taxa de retenção dos nossos clientes na agência, ela é relativamente alta, os clientes ficam com a gente. Até uma questão mais... Faz sentido, se você pegar porcaria, você sabe que pode até pagar bem no primeiro momento, mas não vai... A gente tem uma cláusula nos nossos contratos, na grande maioria, algo confidencial aqui, mas a gente está em casa. A gente está em casa, mas isso aqui está aparecendo no YouTube. Sim. A gente não coloca uma cláusula de multa com quebra de contrato. Porque o que vai segurar o cliente na Virei Notícia é o resultado que a gente vai dar. Então não adianta eu colocar uma multa, se você encerrar o contrato, você vai pagar 2 meses. Não, não existe multa. Você vai permanecer comigo na nossa agência se a gente estiver dando resultado. Se a gente não estiver dando resultado, tchau. Porque a gente não vai estar feliz, o cliente pior ainda, e a pior coisa que tem é o cliente pagar por mês ali. Hoje o dinheiro está escasso, cada vez mais difícil. O cara tem que injetar o dinheiro, tem que ser estratégico. Então, a gente faz com que esse dinheiro seja muito bem gasto por ele, né? Investido por ele. Então, acho que é um ponto importante aí para... a gente foca realmente no resultado. O cara tem que estar feliz, a gente tem que estar na planilha de investimento. Se a gente cair na planilha de custo, tchau. A gente também... Interessante. Bom ponto de vista. O nosso trabalho, a gente tem que estar na planilha de investimento. Até porque, quando chega o departamento de marketing, geralmente que a gente conversa, quando não o dono, às vezes, ou o CEO do projeto, enfim, ele tem tanto para redes sociais, que é importante, ele tem tanto para isso, para aquilo, para PR. Cara, tem que ter uma verba destinada para PR, senão você é só você falando de você. E é o que a gente... E rezando para ter crescimento orgânico, né? Então você precisa ter um PR, principalmente se você tem conteúdo, né? Se você tem o que falar. A gente também se é uma empresa B2B é um pouco mais complicado, né? Não necessariamente você vai poder chegar, mas uma B2C principalmente. Sim. Ou, de novo, né? Parando de falar de PJ empresa só. Vamos falar de PJ influenciador? Ou pessoa física influenciador? Ou, gente, o teu trabalho é este.
Sim. É contato com o público. Não tem como você ligar o F para comunicação. Não tem como. Não tem. Então, nesse aspecto, eu concordo 200% contigo. Agora, a única coisa que você falou aqui, realmente a gente tem uma sorte de nunca ter atrapalhado, assim, pelo menos na minha carreira, poucas vezes, um cliente chato. Existe, né, pessoas, mas nunca tivemos problemas na Virei Notícia, assim, não é difícil. Na Virei Nenhum Notícia, problema, nada. Crise também, a gente trabalha com gerenciamento de crise, temos... infelizmente e felizmente temos experiência no gerenciamento de crises, tanto no nosso trabalho, porque também passa por isso, a gente atende clientes que têm problemas, e não é às vezes o problema do cliente, é de alguma ação que vai... Mas nada do tipo goleiro com luva de ouro fazendo besteira na final da Copa do Mundo, é isso? Dando uma chacoalhada na luva de ouro? Não. Isso não aconteceu. E a FIFA ainda teve a moral de dar o melhor goleiro do mundo pra ele ontem. Ontem saiu, anteontem, uma coisa assim. Caramba, eu achei que fosse ser tipo o Will Smith da vida, não volta nunca mais. Então, a crise que a gente trabalhou, que é a mais conhecida, é que nós éramos funcionários dos canais Fox Sports. A tragédia da Chapecoense tinham 6 funcionários da Fox naquele voo. Isso é um gerenciamento de crise. Nossa, é verdade, eu lembro que você me falou disso. A gente ficou praticamente 2 dias seguidos sem dormir no Rio de Janeiro, esperando na porta do Galeão, não? Galeão, eu sempre confundo. Aeroporto, enfim, que é o Tom Jobim, que é o maior. Enfim, na porta do aeroporto, esperando o avião da Colômbia, com imprensa na porta, querendo saber para onde que vai ser velório, onde que vai ser... Um absurdo, assim. Eu consigo imaginar. E o peso da história toda, né? Porque não é um BO de imagem, é uma questão, tipo, muito real, sabe? A empresa não teve culpa. A empresa que eu digo, a Fox. Não, mas ninguém teve culpa. Ninguém. Teve a empresa lá. Mas de maneira geral, vamos lá. A única crise grande que a gente pegou nós trabalhávamos juntos foi essa. Que é uma crise que aí é humanitário, né? Você vai falar com pai de pessoa que perdeu filho, enfim. Mas... Cara, eu tenho uma pergunta pra vocês. Pergunta assim, é uma situação que eu sempre fico me questionando aqui. Há bem pouco tempo atrás, você tinha a exposição de mídia das empresas, dos empresários, das pessoas, que era muito bem pré-programada. E aí falavam, ao vivo tudo pode acontecer. Mas a maior parte da exposição era pré-programada e ao vivo de fato tudo pode acontecer. Treinado ou não? Sim. TP. Hoje em dia, a maior parte do que a gente vê é ao vivo. Você só vê o que aconteceu depois. Os stories que a pessoa postou, que a pessoa pode ser influenciadora até o CEO de uma empresa. Sim. E já era, já foi. O cara acordou de mau humor, 12 histórias aí, ele pode arregaçar a reputação inteira. Ele não mandou o story, até porque não tem como, né? Mandou o story pra vocês vetarem pra depois ir. Então antes, eu acho engraçado, bom, enfim, ou pelo menos curioso isso, que existia um fluxo de informação que muitas vezes passava por PR, ou pelo menos uma agência tal, pra depois chegar ao conhecimento público. Até porque qualquer coisa que fosse pra televisão tinha que ser vetada antes, tipo de propaganda, Conaro, escambau, enfim. E aí você só tava realmente exposto no ao vivo. Sim. Hoje em dia, quase tudo é ao vivo. Sim. Muito pouca coisa é pré-planejada. Bom, entendo que o trabalho de vocês estavam... vamos fazer uma matéria sobre isso aqui. Até posso entender. Mas exatamente, tá todo mundo ao vivo. A mesma pessoa que você trabalha numa puta comunicação fodida pra falar na Harvard Business Review é aquela que em 2 segundos pode pegar o TikTok dela e fazer um vídeo completamente escroto. Warren Então assim... Buffett tem uma frase, né, que você leva 20 anos... Uma frase é mais ou menos essa. Você leva 20 anos para construir uma reputação e 10 segundos para... Hoje você, com as redes sociais, claro que é um chavão, mas a nossa vida se transformou num reality show. Não, e eu fiz essa pergunta, essa colocação, por quê? Porque a vida de vocês deve estar muito mais complicada. Eu não faço ideia, eu fico imaginando que talvez antes também, de fosse... sobre cuidado com redes sociais. Mas o ponto, tipo, eu imagino que antes fosse algo muito mais estratégico, posicionamento, treinamento, e hoje em dia ou é gerenciamento de crise ou é modo desespero. Tipo assim, pelo amor de Deus, cuidado que você vai falar. Não deve estar sendo simples isso, é trabalho para cardíaco, né? Nas entrevistas, a gente prepara um material para os nossos clientes, né, para os porta-vozes, quando eles vão dar entrevista para um determinado veículo, a gente prepara, deixa tudo mastigado para ele. Esse veículo é assim,
eles George carregam assim, um pouco ele mais fala para cá, que, entendeu? ele vai mais para lá, é um tom descontraído, ó, cuidado com questões políticas, esse é um veículo que tem um... Então a gente deixa tudo mastigado, porque assim, é difícil, entre aspas, modéstia à parte pra gente, não, nem tanto, brincadeira. Não, difícil pra pessoa que é teu cliente. Meia hora, 40 minutos, 1 hora para dar uma entrevista, é difícil a gente cavar esse espaço. Quando a gente consegue, grande. a gente tem que utilizar esse tempo da melhor forma possível. E mais uma vez, conseguindo ou não, ele tem 24 horas por dia aqui. Sim, além disso. Que a quantidade de besteira que uma pessoa pode fazer, ou de coisas positivas, é ilimitado. Quantas redes sociais... Se você falar uma besteira hoje no LinkedIn e a mesma besteira no Instagram, você se destruiu em todos os aspectos possíveis. E pode ter sido um momento... nem pra falar nisso, que eu odeio politicamente correto, mas assim, nem falando de cancelamento, falando de tipo... Pode ser uma coisa de negócios. O próprio Elon Musk da vida, que eu admiro pra caramba, já fez umas bostas estratosféricas e é muito... Não é há 10 anos atrás, as pessoas muito recentemente. Precisam entender, eu acho que isso vai um pouco... Que ninguém... As redes sociais, talvez os nossos filhos vão conviver com isso melhor que a gente, mas que as pessoas são passíveis de erros. Assim como empresas, assim como né? tudo. E você, às vezes, dependendo do tamanho do... Lógico. Todo mundo é passivo de erro, mas se o monarca fala uma besteira, pronto, acabou a vida dele. Foda isso, né? Dinheiro. Desde que ele envolva dinheiro. Patrocínio. E tem um humorista que nos procurou um tempo atrás para fazer um trabalho de mídia. Pode falar quem é? Não, segredo profissional. Para fazer um trabalho de mídia de um problema que ele teve, de uma piada, enfim, Léo Lins, certeza. Não, pior que não. Nesse não. Você vai ficar chutando e eu vou falar não todos, né? Adoro o Léo Lins. Mas a gente não pegou o caso dele para trabalhar a imagem, porque a melhor resposta que ele deu foi no palco. Ele transformou o que aconteceu, com o problema que ele teve, em piada no palco. Então, quer dizer, qualquer trabalho de assessoria, na nossa visão como agência, a gente ia dar margem para o problema. Nesse caso específico... Quanto mais você fala, mais burburinho você gera. E nesse caso específico, é um humorista. Ou seja, a gente não pode tratar o problema como algo muito sério. Transforma isso em piada, brinca e acabou. Hoje ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada, nem acabou, lembra o que morreu. aconteceu. E a gente não... A gente é muito ético, isso... Acho que você sabe disso. Não pegamos, porque nem tudo é dinheiro. E não havia necessidade do ponto de vista de imagem. A gente deu uma consultoria, porque o cara falou, cara, não precisa. O problema que você está tendo aí é outro. E ele respondeu no palco maravilhosamente bem. Faz uma piada e tá tudo certo. E fez a piada e segue o jogo. Tem coisa que você não precisa ficar lembrando, né? Como é que é aquela... A merda, quanto mais mexe, mais fede? Pra humorista tem sido assim mesmo, né? Então tem coisa que não há necessidade de ficar relembrando. Eu não sei nem se ele vacilou também. Aí fica a questão foi o tribunal do cancelamento. Galera, coloca aqui nos comentários quem é esse cara. Pois é, né? Porque pra mim, na comédia, pode praticamente tudo, né? Não deveria ter nenhum tipo de censura, mas, né? O governo atual pensa o contrário. Sim. Não precisa falar nada, vocês não precisam se posicionar, né? Mas assim, eu me posiciono porque, assim, sou totalmente contra. Não pode ter censura de nenhum dos lados. Enfim, né? Tem mais uma perguntinha. Bora. Perguntinha, vamos lá. Falamos um pouquinho sobre aí casos que, graças a Deus, vocês não tiveram dos negativos, mas eu deixo um pouquinho para segmento agora, né? Porque, bem ou mal, existem alguns macro segmentos na blockchain. Então, existe a tecnologia para a tecnologia, então são empresas que falam só de layer tecnológica, cibersegurança e tal. Esse é um tipo. Você tem o tipo das financeiras, exchanges e etc. Daí para frente. Tipo a CoinLivre da vida, que não é uma exchange, mas estaria mais ou menos aí, né? Você tem GameFi, e você tem várias outras aí. Pelo menos acho que umas 7, 8 categorias ali. Isso vai virar gigantesco já. Mas por enquanto, não são de categorias grandes, não são tantas assim. Existe alguma delas que vocês já tiveram problemas em representar ou que você acha que, no português, claro, os caras estão fodidos, vão ter que esperar para entrar aqui no Brasil? Eu tenho uma opinião sobre isso, sobre um mercado, mas vou deixar para vocês. Eu falo no final. Cara, o que eu vejo é que muita gente não enxerga, pessoal gringo principalmente, não enxerga o Brasil como um continente. Acha que tem que ir para a Argentina, e aqui é outro papo, aqui é aquela coisa, né? As grandes empresas têm sede na Argentina e às vezes não tem aqui. Mas problema com
com coisa de fora para entrar. Imagem, pré-imagem, preconceito. O meu exemplo é o mercado musical. Aqui é complicadíssimo. Os nossos órgãos reguladores / instituições representativas, muito complicado. Não tenho nada contra eles, mas é muito complicado. Você precisa ter bola para mexer nesse mercado. É um que, tipo assim, quando alguém vem com uma ideia para mim, eu falo, nossa, tem a grana, tem a gente e tem a influência. É um que eu não falo, vai com calma aí. Até foi cliente nosso, chama Tan Traders. Eles são bem sérios, assim, pessoal envolvido com música. Que é muito interessante. Quem está ouvindo e nunca ouviu falar sobre tokenização musical, vale conhecer o trabalho da Tan Traders, mas talvez eles estejam desatando esse nó, Giorgio, que é fazer a tokenização musical da forma correta, com dividendos, enfim, e é um mercado que... Distribuição, direito fono, né? Cara, assim, é aquela coisa, a gente fez a tokenização musical, a divulgação de uma música do Zé Cabaleiro, feito pela Tan Traders. Imagina a hora que todos os sertanejos, de fato, falando sertanejo, porque é os 60% do Spotify, sim. Acho que a indústria no Brasil é de sertanejo. É mais organizada, 2 grandes players, sabem o que estão fazendo. Tem a questão de comunidade, eles se ajudam. Sim. Imagina quando o cara que trabalha no interior ou trabalha em São Paulo, gosta de uma música sertaneja e pode investir R$100 numa música do Gustavo Lima, que talvez seja e ele vai receber os dividendos disso. Mas vamos lá, esse que é o ponto. Eu adoro esse segmento, mas ele é complicado. A gente tem 2 projetos internos aqui de SAF, que é futebol. Sim. Como você tem a Lei Pelé de um lado e as SAFs, que são sociedades que basicamente têm vantagens para poder operar times de futebol e empresas de futebol, podendo pagar periodicamente as dívidas e pegar novas rodadas de investimento, cara, futebol é um mercado sensacional para se operar hoje. Estamos com um projeto aqui com 2 que vão virar, se pudesse pegar o Brasileirão inteiro, pegava. Já pode falar quem é ou não? Oi, infelizmente ainda não. É o não. São Paulo Futebol Clube? Eu preciso ainda de 2 semaninhas para poder fechar os NDAs do bonitinho para poder pegar. Mas assim, são um deles clube de originação de atletas, muito famoso, e outro deles clube muito grande. E já está com o terceiro aí na linha, que talvez seja um dos maiores clubes do Brasil. Vou tentar não falar nomes, mas assim, é muito mais fácil de se fazer. Não só estádio, tudo. O modelo assim, da SAF inteira, que tem 7, 8, 10 modelos de negócio ali dentro. Fora a Lei Pelé. Originação de atletas, você paga para ajudar a treinar o atleta desde os 9 anos de idade, e aí, de acordo com a Lei Pelé, o clube tem direito a uma parte de todas as receitas futuras dele com venda. E as pessoas podem ajudar com isso, que tem uma parte disso. A Lei Pelé ajuda pra caramba e já dá para fazer. No mercado da música não tem nenhuma lei ou qualquer tipo de resolução que ajude, muito pelo contrário, tem mais gente atrapalhando. Atrapalhando porque quer atrapalhar, eu não acho que seja isso, tá? A ECAD da vida não quer atrapalhar ninguém. Sim. Todo mundo acha que o ECAD é o maior vilão do mundo, eu não acho que é. Eles querem ajudar. Só que eles representam 7, 8 instituições diferentes. Tem que lembrar agora. Mas enfim, cada uma com seus interesses. Não é uma autarquia. Então assim, não tem obrigatoriedade, porém eles mandam ou não mandam direito. O que a gente fala de teste de Howey aqui, que inclusive o Daniel falou, também é utilizado no mercado da música. Então é tudo muito complicado. E outros mercados são muito mais fáceis. A exemplo dos perrengues que o mercado imobiliário já passou, também que a gente falou com o Daniel, e que agora é um mercado paradisíaco para mexer no nosso mercado, na blockchain. Lembrei de uma coisa, talvez o problema sejam com as DAOs de fora a entender o funcionamento aqui no Brasil das coisas. Será? Especificamente? Por ser DAO e aquela conversa... Mas e pro brasileiro? O brasileiro empresa brasileira... Não, vamos lá. Não, tô falando sério. Tipo, uma empresa vem e fala, quero fazer... Pode ser uma empresa grande ou não. Quero fazer uma iniciativa para poder operar nesse mercado. Esquece agora a música em si. Vamos pensar, shows. Que nem o Gustavo Lima fez há pouco tempo atrás, né? Direitos futuros de rentabilidade dos shows dele, que você podia trocar até por ingresso, escambau, beleza. Foi na época da pandemia, né? Ele foi os primeiros a fazer, justamente por causa disso, para antecipar a receita e tal, só que foi genial. Mas foi tão genial que todo mundo falou, não, agora não dá para fazer isso aí não, agora vamos meter a mão em cima. Enfim, jeito do Brasil de resolver as coisas. A questão é, uma empresa normal que queira entrar nesse mercado? Não, é simples. Vai ter 20 vezes mais dor de cabeça do que se fosse no mercado imobiliário, que a gente estava falando antes. Então, assim, esse é um que eu logo de cara falo, complicado. Vai precisar de grana, de tempo, entender tudo certinho, já fazer parceria de antemão com ECADs e etc. Sim. Então, é o exemplo que eu dou, mas eu estou trazendo para vocês isso e levando para vocês para saber se tem alguma coisa que a gente não sabe por trás dos panos. Tipo assim, uma empresa de mídia na Web3,
vai, não vai? Não vocês, tipo assim, Sim. pensa que atuar em mídia na Web3 especificamente, veículo de comunicação, concorrente do YouTube, não sei. Tô jogando para ver se vocês têm algum exemplo aí dentro do lado de vocês que já tenha complicado, ou que vocês são contra atender, vamos dizer assim. Não, contra atender a gente tem que entender bem o que é para só pra saber que não é escândalo, né? Mas não, eu acho que... Você lembra de alguma coisa? Eu acho que não. Tô aqui, assim, acho que, tô fritando a cabeça pra essa lembrar. questão do futebol que você tocou é interessante, que tem o quinto P ali, né? Do marketing, que é a paixão. Né? Então... E eu não toquei nesse assunto à toa, porque os seus clientes que vocês têm dentro do futebol, ou que vocês já tiveram. Eu trabalhei no São Paulo, na comunicação de São então. Paulo. E eu fiz um curso uma vez na ESPM. Sempre vou falar por de mídia, sempre sai ESPN ao invés de ESPM. E a professora falou, enfim, o palestrante lá falou uma coisa muito interessante, que toda marca queria ser um clube de futebol. Porque se seu clube perde, falha miseravelmente com você todo domingo, mas você ainda tá lá torcendo para ele. Isso é muito interessante. Basicamente quem tem isso, futebol e Apple só. Nossa, é verdade. A Apple pode fazer 7 celulares seguidos, todos fodidos e mesmo assim. Você é heavy user da Apple, não? Eu já fui, depois eu não consegui mais sustentar financeiramente esse vício, vamos dizer assim, e aí fui pra Samsung. E agora a Samsung é meu maior parceiro, maravilhoso, amo de paixão. Eu também não tenho nada contra a Apple, não. Mas enfim, o ponto é assim, é literalmente clube de futebol e a Apple só. Os Apple Lovers acho que são mais poderosos que a torcida do Corinthians. É impressionante. O que mata são os fãs, é aquela frase, né? O cara até legal. É o que dizem dos fãs do Raul, né? O Raul era legal, que o problema é o fã. O problema é o fã. Dizem que tem tudo isso, né? O problema, o que mata é a paixão exacerbada. Exatamente, coisa, é o exagero da coisa, né? Exagero. Putz. Tá bom, vamos lá. Última pergunta para vocês. Próximos passos. Primeiro, eu quero saber quais são os eventos que vocês vão, até para poder ir junto também. O que vocês estão olhando com bons olhos. Não precisa nem falar se é cliente ou não de vocês, mas assim, é uma questão de impressão. E número 2, próximos passos para vocês, principalmente, agora que vocês falaram, Web3 News. Quanto a business, a gente segue querendo mais clientes desse universo de Web3, não só porque temos a especialidade de falar com eles, mas porque é algo que vai cair na rotina de todo mundo. Então, você atendendo clientes desse segmento, daqui 5, 10 anos, todo mundo vai... É igual que era a Web 2.0, entendeu? A Web 3 já vai fazer parte. Há uma discussão, por exemplo, de metaverso, o pessoal fica, uma call é um metaverso, enfim, é muito além disso, é a gente entender... Verdade ou mito? Verdade ou mito. Então assistindo meu conteúdo, assim que eu... Ô, Cabide, tu sabia da referência? Eu nem tava assistindo, verdade não, pau no cu. Vamos lá. Então a gente quer continuar ampliando cada vez mais essa área dentro da Virei Notícia, mas atendemos clientes também que não são desse segmento. Né? A gente atende o Roldão Atacadista aqui de São Paulo, uma rede aqui de São Paulo. Adoro a empresa, por sinal. A Oxitec, né, Maurício? Que está lá em Campinas. Que, aliás, conta um pouquinho do trabalho deles, que é muito interessante. Eles desenvolvem... Vou tentar ser mais didático assim. Eles desenvolvem geneticamente o mosquito da dengue. O Aedes. Caramba. O Aedes. Colocam dentro de uma caixa. Isso foi desenvolvido na Universidade de Oxford. É uma multinacional de lá, de Londres, e tem sede em Campinas. Eles desenvolvem o mosquito geneticamente, colocam dentro de uma caixa, chamada caixa do bem, os óvulos, o mosquito nasce, vai para o meio ambiente, esse macho que vai para o meio ambiente, ele acasala, né, com a fêmea, e o que nasce disso não transmite a dengue. Muito legal. Não, então a gente tem outros clientes, né? Tá ligado à tecnologia, biotecnologia. Sim. Pra quem vê aquele último filme bosta do Jurassic Park Dominion, é exatamente essa a conclusão, tá ligado? Fazer um negócio que não faz mal pra cruzar com todos os gafanhotos. Era isso. Da Virei Notícia, você quer dizer alguma coisa a mais? Eu acho que é isso, assim, é se posicionar cada vez mais como uma agência especializada no universo Web3. A gente tem atuado dessa forma. Acho que a gente hoje se considera uma agência, uma das poucas no Brasil que conhece o assunto. Ô, louco, por isso que eu indico vocês pra todo mundo, pô, você tá brincando? A gente conhece todo mundo que precisa eu já mando cartãozinho. Aliás, tá acabando os cartãozinhos, só tem mais 4. Lembra que você me deu 30? Não faz nem 3 meses isso. E eu só mando pra cliente mesmo. Você precisava me... Tem 4 faltando. Próximo evento eu levo pra você. E Web3 News?
Que eu sou fã número... Web3 News. Aliás, Web3 fã número 1 mesmo. É. Pode procurar lá quem tem mais curtida, quem tem mais comentário, quem tem mais compartilhamento e mais redirecionamento. Sou eu. Eu Web3 quero camiseta de vocês. Não, vamos fazer web3news.com.br. Web3news.com.br. É um projeto... 3 numeral, que fique bem claro. 3 numeral, Web3. Vai estar aqui na descrição para todo mundo. Claro. Inclusive, já aproveita agora que a gente está perguntando sobre isso. Manda os arrobas todos, os links todos para a gente poder colocar na descrição. Virei Notícia. E arroba... o site vireinoticia.com.br. Ali tem um vídeo logo na home com alguns cases. É um site bem legal. Tem ali a questão do contato. Caso tenha interesse de conhecer como é que funciona, quanto custa que esses malucos fazem, quanto custa virar notícia, né? Então entra ali no vireinoticia.com.br, tem alguns detalhes ali, tem o contato, entre em contato com a gente. E só para fechar a questão do Web3 News, é um projeto que nasceu com esse objetivo que a gente tem de fomentar o universo Web3 News. Acho que é papel nosso, como comunicadores. Eu não só acho, não só acredito, como antes de eu saber que o projeto existia, eu já estava falando sobre vocês em reunião. Gente, vocês têm que criar. Sim. Jorge deu o pontapé. Sim. Não, é que assim, eu tinha um exemplo que funcionou muito bem para mim há muito tempo, que é a Startse. A Startse começou exatamente assim. Mal falava de startup, mal falava de ciclo de fintech, edutech, etc. Ela estava lá. Notícia, portal de comunidade, ponta a ponta de investidor, conhecimento. Cara, eu falei assim, eles têm o mesmo poder na mão. Pelo amor de Deus, começa a mão no mercado de vocês. Até que vocês me falarem, a gente já tem um projeto para isso. Eu falei, então tá certíssimo. Aliás, aí os próximos eventos, né, que a gente quer estar aí. A gente quer ir na BitConf, quer estar na Blockchain. BitConf estaremos lá também. Blockchain Rio. Inclusive, vamos ver se vai dar certo. Notícias boas, espero eu, em bem pouco tempo. Para BitConf agora no final do mês. Onde nós nos conhecemos ano passado, inclusive. Pois é. Tem o Choque também esse ano que tá para acontecer. Enfim, tem o Ethereum Rio que vai rolar agora. Tem muita coisa aí acontecendo do universo Web3. É isso aí. E os dois vão estar dentro da comunidade aqui da Coin Livre e do MetaCast para poder deixar todo mundo a par, para poder compartilhar todo o conteúdo do Web3 News lá dentro para vocês acompanharem pelo Discord e pelas mídias deles também. Perfeito. Fechadíssimo? Fechado. Estamos combinados? Show de bola. Gente, muito obrigado. O que você conseguiu aqui foi raro. O quê? Fazer com que a gente dê entrevista. Muito bom. A gente tá acostumado a fazer os outros dar entrevista. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Sensacional mais uma vez. E para vocês que estão assistindo, continua, comenta. Faz pergunta. Como é que eu vou saber quem que eu trago aqui de volta a fazer pergunta se vocês não comentarem? Então comenta, marca o pessoal, se inscreve, dá o joinha. Todos os arrobas que eles falaram vão estar aqui na descrição. Quando tiver plano de assinatura escambau, a gente vai botar aqui também os planos, os descontos, tudo. É isso. Continuem com a gente e até semana que vem. Certo? Muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Vamos. Obrigado.